Na realidade, teve uma mudança. É claro que violência contra a mulher sempre existiu, Uhum. independente de data, independente de nome, até porque numa sociedade machista, essa violência sempre existiu e sempre foi muito grande, né? Não era contabilizada, eu acho que não tinha essa liberdade que a gente tem hoje de imprensa, também é uma postura diferente das mulheres de pedirem e exigirem seus direitos. Mas teve uma mudançazinha no Brasil, porque desde 2005 teve uma lei, a Lei 13.104, né, de 2015, que a partir daí a gente teve uma denominação de crime hediondo, o feminicídio. E aí a gente tem que definir o que é feminicídio, né? Que é essa coisa do assassinato de mulheres pelas simples condições de condição de ser mulher, né? Então, assim, mata a mulher por ela ser mulher. Não é por ela ser esposa ou por ela ser uma profissional, é por ela ter a condição de mulher e aí se achar que ela está numa situação inferior ou numa situação de ser posse de alguém em geral. Né? E inclui também essa lei, que é bem interessante, os crimes contra o sexo feminino, que inclui agressão verbal, agressão física e agressões psicológicas. Então, deu uma ampliada, fazendo com que a lei ficasse mais abrangente. Ficou melhor, Porque realmente. a gente entende que o feminicídio ou violência contra a mulher, a gente tinha uma relação muito assim. A violência contra a mulher, as pessoas associavam muito uma relação com o casal, o cônjuge, né? Já o feminicídio, ele está vindo de uma forma mais amplitude, de uma amplitude maior, com uma visão maior. É um crime contra a mulher, não é isso? Sim, mas por incrível que pareça, quer dizer, essa condição do cônjuge ou Judicídio. conjugicídio, né, ainda é predominante. Para você ter uma ideia, no Brasil, a cada 1 hora e meia uma mulher é morta por causa violenta, né? E 80% desses crimes contra a mulher, contra essa violência contra a mulher, é cometida por namorados ou maridos. Então, assim, ainda tem uma predominância muito grande, que eu acho que tem a ver com essa cultura de achar que a mulher é posse, né? A mulher é mais um objeto de posse do marido ou do namorado. Então, é como se fosse assim, ele tem um carro e tem a mulher também, né? Ele tem um quadro e tem a mulher também. Então, assim, esse conceito de que a mulher é um anexo de propriedade, isso é que tem que mudar. Eu li um livro. É engraçado que quando a gente pode até pensar no tema, conversar, mas às vezes vem coisas ao decorrer. É interessante, quando você começa a falar, vai me lembrando muita coisa, assim, né? E eu tive o prazer, quando devia ter uns 15 anos, de conhecer a Eloneida Stewart. Hoje Uhum, já não está mais no meio da uhum. gente, mas uma paranaense, assim, né? Forte, guerreira, e que sempre lutou pela mulher. E o primeiro livro, né, que eu me tornei como leitor, meu pai trabalhava com ela e aí ela me deu o livro Mulher de Cama e Mesa, Uhum. né? Eu sei, E eu li esse livro. é muito interessante. E aí vem falando disso, né? Dessa cultura. E você vê que não é uma coisa de agora. Não, e continua, né? Você falou assim, continua um dado para esses dados que eu estou falando, de 1 hora e meia uma mulher é morta no Brasil de causa violência, fruto de violência, é um estudo de 2010 da Fundação Persis Abramo. E diz também que predomina o feminicídio e as agressões, tanto verbais, psicológicas e físicas contra as mulheres, no norte e no nordeste, ainda predomina. Né? Como predomina a pedofilia também. Então, assim, Sim. essa questão do outro, no caso a mulher ou a criança, como objeto de prazer de alguém, né, ainda é uma coisa muito, muito incrustada na nossa cultura, infelizmente. Bia, você sabe que eu tô aqui muitas vezes representando o nosso público, né? Uhum. E me veio algumas perguntas que me mandaram. Uma delas é assim, pergunta a Bia, como ela vê, porque ela é uma lutadora, ela fez o Mentes Perigosas, ela está sempre junto com a justiça. Já chegaram a me perguntar se você fez faculdade de Direito Não, ou alguma comecei, coisa. comecei. Mas eu E falei, mas larguei. olha, isso eu não sei realmente, vamos saber juntos. Mas realmente você tem esse lado. E uma coisa que me incomoda muito, que quando eu fui começar a estudar um pouco desse tema, para o Mentes em Pauta de hoje,
é essa questão que a, a justiça, junto com a psiquiatria, tem um poder de chegar e anular, né? Eu não vou citar aqui, mas todo mundo sabe do que eu vou estar falando. É o último caso que veio tendo colocado na mídia, onde ele coloca que o sofrimento dele de vê-la se jogar pela janela. E agora, na última semana, vem um laudo psiquiátrico junto com um advogado colocando que ele está fora do juízo mental, arará, e que ele não lembra daquela mas cena. Mas vamos ter calma, porque a gente também tem que ter uma coisa. O público tem que saber de uma coisa. Tudo que é dito por um advogado de defesa é uma hipótese que é levantada pelo advogado, que no nosso país tem a obrigação de defender a vítima não, né? O algoz, nesse caso, esse suposto algoz. Então ele cria versões. Né? Agora, se isso vai colar, é outra coisa. Se isso na justiça vai andar dessa maneira, é outra coisa. O que eu tenho visto é que nos últimos anos, a justiça como um todo está muito mais consciente dessa questão, principalmente da psicopatia. Né? Dessa questão de homens, principalmente em relação ao feminicídio, que realmente tratam suas esposas como um anexo e fazem dela o que quiser, até matar, como se isso desse a eles o direito, uma vez que eles têm a propriedade da mulher. Então, tudo que advogado de defesa fala é que nem todos os políticos envolvidos na Lava Jato, todos dão a versão, tipo assim, fulano foi consultado pela equipe de reportagem de determinado jornal e diz assim, nega todo o envolvimento, diz que nunca conheceu fulano, nunca esteve com ciclano, e tem fotos e milhares de provas, nunca esteve lá. Então isso é natural que ocorra, mas a gente tem que ter uma noção que o que é dito pela defesa de uma determinada pessoa é para favorecer aquela pessoa, mesmo que seja absurdo. Né? E no Brasil tem uma coisa que a Constituição fala que nenhum indivíduo pode produzir prova contra si. E isso claramente dá o direito a qualquer pessoa mentir para se defender. Nos Estados Unidos, não. Se você mente, a sua pena é agravada. No Brasil, não. Então, enquanto está rodando as investigações, a pessoa que está sendo acusada tem todo o direito de criar 10 versões e ver qual que vai pegar melhor para a sua defesa. É como se criasse vários finais para uma novela. E aí a gente vê o que colou mais, o que não colou. Mas a justiça hoje já não está assim. Né? Então vamos ter um pouquinho de calma e o público tem que ter essa noção. Cuidado com o que é dito pelos advogados de defesa das pessoas, porque ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele tem compromisso em defender aquela pessoa, mesmo criando coisas absurdas. A Bia já esteve envolvida com alguns casos, e aí me perguntaram assim, ela não pode se envolver nesse último caso agora para mostrar que esse homem é um psicopata? Não, não é assim. Olha só. E aí é isso que eu queria entender, não é assim. As pessoas. As pessoas têm que entender. Primeiro que eu não sou... Eu até fiz curso de perícia. Eu, quando estava no 4º ano da faculdade, eu fiz vestibular para Direito, para acompanhar um amigo, passei, comecei, mas não dá para ser médico, meio médico e alguma coisa de advogado. Mas meio gosto... médico você nunca foi. Não, mas é por isso que eu estou dizendo, tem que ser inteiro naquilo que a gente faz. Eu gosto, depois fiz um curso de perícia para a gente analisar essa coisa do comportamento, depois escrevi o Mentes Perigosas, então é claro que, eventualmente, eu participo muito pouco, porque assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha profissão, gosto de palestrar. E demanda tempo também, demanda né? muito tempo. Então isso é uma coisa que... mas eventualmente eu faço, mais por achar que é um pedido de um amigo promotor, que realmente eu acho que vai fazer uma diferença se eu estiver ali. Né? Deixo mais por conta disso, no sentido assim, quando alguém me liga e fala, Bia, dá para dar uma força aqui? Não tem menor problema. Mas não é o que eu faço profissionalmente, mas gosto de fazer também. Mas a gente tem que entender que isso a gente faz quando é solicitado, não é a minha profissão, não sou uma perita judicial de formação. Então, assim, tenho autoridade para fazer. E quando você entra nesse assunto,
você entra mais assim para mostrar realmente se aquilo ali tem um valor psiquiátrico mesmo, se é uma Não, você se o faz a paciente. avaliação comportamental, que na Uhum. realidade devia ter em todos, pelo menos dentro do direito criminal, era esperado que você teria isso, inclusive um exame criminológico, que seria para avaliação de você dar o indulto de Natal, ou o indulto de Dia dos Pais. Você teria que ter esse exame para ver se aquela pessoa pode realmente Tá ter apta para isso, esses né? benefícios da lei. O que acaba não acontecendo e o que acaba a gente botando muitas pessoas na rua que vão. O estuprador, por exemplo, você bota na rua e ele vai estuprar de novo. E dentro dessa questão do feminicídio, eu queria destacar uma coisa antes da gente fechar, é que não só o feminicídio está aumentando, não sei se está aumentando, eu acho que a gente está com foco mais e está tendo espaço para falar, mas o estupro, né? O É. estupro, ano passado, a gente teve 63, algo assim, na faixa de 60 mil. Que a gente acaba fechando muito nessa coisa só da violência Não, mas o ali. estupro já é uma Sim, mas é uma violência, violência que está né? na rua, né? Você está andando pela rua, Exatamente. pode Não estar chega à acontecendo. morte, né? Porque assim, tudo que leva à morte de uma maneira mais violenta chama mais atenção, mas todo dia a questão do estupro é uma coisa muito violenta. E tá uma cultura do estupro, inclusive, nas faculdades. Tipo assim, como teve agora a faculdade no Pará, Federal do Pará, onde os meninos programando estupro como comemorações. Coletivo. Exatamente. Então, assim, e como ocorre nas boates das grandes cidades, Rio e São Paulo, meninos em grupo embebedando e drogando meninas para fazer estupro coletivo. Então, a situação está muito ruim. E a gente tem que se atentar que não é só o cara que jogou a sua esposa pela janela, como já teve pai que jogou a sua filha pela janela. Então, assim, a gente tem que abrir o leque para tudo. Para você ter uma ideia, 60 mil estupros, né? Só que tem que isso corresponde, em média, 10%, porque a grande maioria dos estupros não se faz boletim de ocorrência. Por N motivos culturais, você que já trabalhou com violência contra a criança sabe disso. Então, o que acontece? Se a gente botar que isso é 10%, é 600 mil por ano. É muita coisa. Então, assim, está na hora da gente abrir esse leque, conversar muito mais sobre isso, debater muito mais sobre isso, porque as coisas, assim, não vão